Muito bem, amigos, estamos de volta neste dia de Natal para aprendermos um pouco mais juntos, para sabermos um pouco mais de assuntos que comumente não são tratados e que a mídia esquerdalha, manipuladora, infame, tendenciosa, mentirosa e que condiciona as pessoas a tudo que não é real, com raras exceções, guardadas sempre as exceções à regra, evidentemente, mas o pior de tudo, comunista. Isso é que é o pior de tudo. Mas nós vamos tratar de um assunto hoje que vem nos preocupando sobremaneira, já foi tema, inclusive, de palestras de minha parte. E esse assunto, ele envolve as propagandas diabólicas, satânicas, que são colocadas através das mensagens subliminares, porque aqui nós já deixamos muito bem claro que Hollywood é o centro do satanismo na face da Terra. Não se iludam com outras coisas, é o centro do satanismo na face da Terra. Lá são elaboradas todas as coisas. A propósito, quero sugerir que você assista o filme, aliás, são 2 filmes estrelados por Charlton Heston naquela época, eu creio que em meados dos anos 70. Se não me falha a memória, já referi-me a respeito de um deles, o ano de 2020, e também A Última Esperança da Terra, onde ele tomou uma vacina, ele era um médico, e um vírus que foi jogado, houve uma pandemia na oportunidade, conta essa história. Imagine, já estavam preparando, né? Deformava as pessoas, transformava na realidade as pessoas em verdadeiros zumbis. Atacavam os seres humanos, comiam a própria carne uns dos outros, era um caos total. E ele era o único que ainda estava imunizado contra esse vírus. Ele e um grupinho pequeno, não lembro bem da história, mas seria importante assistir nesse momento. E quero deixar um alerta antes de entrar no tema proposto para hoje, mais uma vez. Cuidado, não se afobe com nada. Não coloque a carreta na frente dos bois. Veja a canalice, né? Aquele animal que não pode nem ser tratado como um ser humano, daquele governadorzinho de Araque, aquela coisa que não pode nem ser considerado um ser humano lá de São Paulo, que eu me nego até de pronunciar o nome daquela coisa. Ele levou uma bolada nas costas, porque nem a própria China vai usar a sua Coronavac. Ela comprou, pelo menos está em negociação, se já não comprou, já não adquiriu, da Pfizer. E a própria vacina da Pfizer já andou dando problema. E então querem aqui os asseclas de Satanás, os excrementos de Satanás, torturarem e obrigarem as pessoas a usarem a tal vacina. Obrigar, porque senão as crianças não vão ter direito a entrar na escola. Olha, um caos total, um horror. E mais ainda, já há, segundo informações, falei isso no vídeo de ontem, uma mutação do tal do monstrinho do capeta por aí. Mas essas coisas, nós temos que ter cautela. Não é assim, acredita e não acredita. Pare, espere, pense, busque com parcimônia, com prudência, com perseverança, clamando a Deus, através do seu Santo Espírito, para lhe orientar qual o caminho verdadeiro a seguir, qual a decisão a ser tomada, se realmente isso tem fundamento que estão dizendo ou não, porque nós temos que medir as coisas, evidentemente, não é assim. Mas eu quero também começar esse tema para mostrar mais uma vez que, através desses filmes todos, nós vamos falar muito sobre essas coisas no transcorrer do nosso trabalho. E eu peço a você, antes de mais nada, que você deixe seu like, inscreva-se, deixe seu like, clique no sininho para receber as notificações. Olha, eu estou um pouco entristecido porque nós temos
mais do que o dobro, muito mais do que o dobro de visualizações e menos da metade das visualizações de inscritos. Você, quando acessar, por favor, ajude a divulgar o trabalho, mas inscreva-se. Isso é que é o importante, é você inscrever-se no canal. O YouTube vai saber que você está gostando do trabalho, claro que é um direito seu se não gostar, mas inscreva-se, ajude a divulgar, porque aqui nós não vamos mentir para ninguém, aqui não somos os donos da verdade, mas vamos falar somente a verdade. Já falei aqui, 32 anos da minha vida dediquei e estive dentro da lata do lixo da sociedade brasileira, que é essa mídia podre, corrupta, infame, canária, com as exceções guardadas, evidentemente, porque tem muita gente boa nesse meio, mas muitas vezes são sufocadas e caladas para não dizer a verdade, como vocês têm assistido e sabido. Então, infame, mentirosa, tendenciosa, manipuladora e comunista. Mais uma vez, isso é bom que fique bem claro, que esses tentáculos miseráveis do satanismo estão se espalhando pela face da Terra, acobertados, evidentemente, nós já falamos aqui também, pelos Illuminati e, evidentemente, que pela New World Order. Mas vamos então ao tema de hoje, que fala e ataca diretamente as nossas crianças. Pai, você tem o dever e a obrigação. O dever e a obrigação. Ensina a criança o caminho que deve seguir, ou andar, em algumas traduções nos diz. E mesmo quando velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Prestaram atenção? Pois bem, você não é obrigado a acreditar, mas você já parou para pensar que todo esse exercício que é feito com as nossas crianças, com os nossos inocentes, e que foi feito já conosco, com as nossas famílias, com os nossos filhos, agora netos, bisnetos, enfim, todas as crianças, principalmente as crianças, adolescentes e jovens de hoje, onde já se viu, você vê a moda, vem cá, isso é moda, pintar cabelo de vermelho, de azul, de verde, de cor de laranja, do raio que parta lá, espetado para cima, isso não é uma moda do Satanás, por acaso? Que moda é essa? E música, que música que se fala? As músicas, funk, punk e o raio que os parta, tudo coisa diabólica, que se presta a incentivar a desgraça, a prostituição, ao sexo, às drogas, a toda sorte de imundície, menos a mostrar o caminho da verdade para as pessoas. Já pararam para pensar e analisar? Olha, uma criança não tem autonomia para escolher aquilo que é melhor para ela. Você, como pai, como mãe, como avô, como avó, tem o dever e a obrigação de fazê-lo. E mais um equívoco que os comunistas infames colocaram aqui no nosso país. Professor não educa. Professor ensina. Currículo escolar. Quem educa são os pais. E até leis imundas, cretinas, canalhas, que o pai não pode dar um tapa no bumbum do seu filhinho, da sua filhinha, que pode ser até preso. Olha as leis que Satanás impõe. As minorias fazendo com que a maioria se cale diante das suas atrocidades, das suas abominações. Você já parou para pensar sobre isso? Respeito é bom, mas de ambas as partes. Todos temos que nos respeitar mutuamente. Eu não estou aqui a atacar ninguém, eu estou aqui a alertar, é diferente, as pessoas para que não incorram nos erros que a maioria absoluta está cometendo. Eu tenho observado algumas coisas, já que falei em a maioria absoluta, talvez até venha a cometer esse pecado do português aqui, mas grande maioria, eu vejo falar em grande maioria. Existe pequena maioria? Quer dizer, nesse sentido, quando você fala, é no sentido de dar uma orientação de trânsito. O português é riquíssimo, aí ficam com os aí, já, né, vícios de linguagem de quem não lê. Profissionais feitos a facão com as mentes cauterizadas pelo comunismo, na sua maioria.
lamentavelmente, e eu sei bem do que eu estou falando. 32 anos eu respirei e vivi dentro da lasca do lixo da sociedade brasileira, e essa mídia infame, corrupta e bandida, sempre guardadas as exceções, porque nós temos grandes valores dentro da comunicação do nosso país. Mas vejam só, então você acha que uma criança de 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 12 anos tem condições de decidir e escolher aquilo que é melhor para ela? E saber exatamente se aquilo é ou não é bom? Aí você larga um celular na mão do inocente que não entende absolutamente nada e fica lá. Se você soubesse o que tem dentro desses joguinhos, o que tem dentro de certas propagandas, de certos programas, de certos filmes, nessas novelas podres que determinadas redes imundas de televisão dejetam para dentro dos lares da sociedade brasileira, é uma coisa abominável, sob todos os aspectos. Mas então, por favor, dê 1 hora, 2 horas no máximo por dia para o seu filho brincar. Videogames, mas é uma loucura. As pessoas acabam se tornando dementes virtuais e não percebem. E você está criando seu filho, seu neto, seu bisneto, um demente virtual, colocando um celular na mão do inocente que nada sabe. As crianças são programadas, aliás, por essa imundície. A sociedade, há muitos anos, vem sendo programada, minha gente. Eu tenho chamado a atenção disso aqui. A humanidade vem sendo programada, manipulada por a mensagem subliminar, pelas mensagens subliminares, pela mentira que vem de lá para cá como se verdade única fosse, e você não questiona absolutamente nada, absorve, exterioriza toda aquela imundície que vem de lá para cá, sem saber o porquê, quando, como, onde, quem, de que forma. Será? Você faz essas perguntas quando ouve qualquer baboseira que vem de lá? Às vezes é coisa séria. Mas questione-se para saber a verdade. Pesquise, informe-se. Há meios sérios de comunicação. Esse trabalho que realizo aqui é um trabalho extremamente sério com relação a isso. Mas então, meus amados, há muito, né? É que o pai e a mãe, como eu falei agora, ao invés de ensinar os pequeninos o que eles devem escolher e de que forma fazê-lo, eles dão a opção para a criança escolher. E a criança é inocente, ela não sabe escolher. E você soubesse as mensagens subliminares que vêm nesses desenhos? Eu lembro que há uns anos atrás fizeram um documentário, eu não lembro exatamente onde nem quem. Se eu falar aqui eu vou acabar mentindo e não é esse o propósito. Falar a verdade foi o que eu sempre disse aqui e é o que eu sempre farei. Mas num dos desenhos do Maurício, do mentor e criador da Mônica, do Cebolinha, do Cascão e Companhia Limitada, existe uma cena, num dos desenhos animados e nas revistinhas, na beira de uma praia, 2 montanhas e os pezinhos, assim, uma outra montanhazinha ali. E se você parar para analisar aquilo na verdade não é montanha, é uma mulher nua deitada com os seios nus, de barriga para cima. Nos desenhos animados existem cenas que os nossos olhos não percebem. Já fiz aqui aquela do você olha para cá e olha para lá, e você vê aqui o que está afirmado quando está começando e ali quando terminou de olhar. Mas tudo que passou pela frente dos seus olhos, o subconsciente gravou. Você imagina seu filho, seu neto, sua filhinha, seus bisnetos, enfim, as crianças, de um modo geral, grudadas num celular 24 horas por dia. Saia dessa bolha de idiotização, já estou cansado de falar. As propagandas são as melhores possíveis. É Pix, é não sei mais o que, é você não paga nada. Ora, que não paga nada? Que conversa para boi dormir é essa? Como que não paga nada? Você pode até não pagar nada, mas a partir do momento que você clicou e colocou o Pix, e agora o que é mais? O QR, não sei mais o que, coisa, mais uma imundície que tem ali, mostra o selinho, você fotografa, clica ali e tal, e você vai viver maravilhas. Conversa do Satanás, essas coisas todas. A máscara que nos colocam, esse buçal, por causa dessa praga que os chineses lançaram no mundo,
Isso já é uma marca do Satanás, isso já é uma marca da besta para tentar nos calar. Será que você não se deu conta disso? Pois é, a criança não sabe escolher o que ela quer, elas estão sendo induzidas a escolherem o que querem. O comportamento dos inocentes é completamente violentado e a sua mentalidade sendo corrompida, sofrendo total adulteração e alteração em todos os conceitos de vida, de alma, de espírito, de ser humano. O que se pode esperar de uma geração que é manipulada por máquinas? Que é condicionada a fazer aquilo que não o pai e a mãe ensinam, mas que a mídia podre, infame, manipuladora, tendenciosa, subliminista sob todos os pontos de vista, empurrando mensagens subliminares à torta e à direito, faz. Existe uma propaganda de uma marca, eu não vou falar qual a marca aqui, mas uma marca nojenta, asquerosa de roupas, famosíssima no mundo. Já teve sérios problemas. Segundo informações que colhi, são as seclas e seguidores manobrados, manipulados, mandados pela New World Order e aquele grupo que já citei aqui, que não quero me referir mais uma vez. Que se acham os donos do mundo e da vida de bilhões de pessoas na face da Terra. Pois há uma propagandinha onde entra uma mulher num berçário. Ora, quando você vê um berçário, é sinônimo de vida, de alegria, de felicidade, de vidas que estão brotando para o mundo. Deve ser branco, colorido, enfim. Aí entra uma mulher toda de preto com uma bolsinha que não tem nada a ver, num lado. E quando ela entra, aparecem cruzes pretas nas paredes. E o local não é um local lindo, branco, é um local escuro. E as criancinhas estão nos bercinhos, todas elas vestidas de preto. Você já parou para pensar isso? Vestidas de preto. E num dos cantos, nessa propaganda diabólica, aparece a figura de uma caveira toda de preto, os dentes e os olhos brancos aparecendo, sinônimo de satanismo. Para que percam a identidade, para que não saibam escolher o gênero. E ela abre aquela bolsinha e mete a mão e assopra algo preto, brilhando, jogando no ar, como se fosse um pó mágico, sobre as criancinhas, sobre os berços dos bebês que ali estão, para que as crianças não tenham opção de gênero. Tá? Um feitiço, esse encantamento vem através de uma música satânica. Tenho falado aqui sobre as mensagens subliminares, condicionando a mente. E nesses desenhinhos, além das imagens, então havia um outro desenho lá, que as crianças desciam num carrossel, e se você parar quadro por quadro desse desenho, você vai ver cenas de sexo naquele carrossel, naquela montanha-russa, nos carrinhos onde as crianças estão descendo, dando risadinhas. Para quê? Para prostituir a inocência da criança e despertar a sexualidade em tenra idade? Com que objetivo? E todas essas abominações que nós vemos e que já falamos, daquele maldito, a sécula de Satanás chamado Bill Gates. Mas tem mais gente por aí. Elon Musk, você vai ficar sabendo algumas coisas sobre esse sujeito, sobre o dono da Google e sobre outros bilionários que manipulam o sistema não para ajudar a humanidade, para perverter a humanidade. Eu pergunto, por que os bilionários, desde há 10 anos atrás na Europa, estão comprando bunkers? Quem não sabe o que significa um bunker, são construções subterrâneas gigantescas, com todo um aparato tecnológico de última geração, para que se faltar energia elétrica e oxigênio na face da Terra por um ano, lá vai se manter. Por que será que vocês acham que isso está sendo feito? Já falei aqui dos caixões da FEMA, já falei do projeto ARP da NASA, já falei da grande mentira, canalice dos astronautas que disseram que foram à Lua
Conversa para boi dormir, nunca foram, nunca vão estar lá, nunca vão pisar na Lua. E eu vou provar, porque existe, não sou eu que vou provar, a ciência prova. Ora, os russos foram os pioneiros em lançamento de naves tripuladas no espaço, com Sputnik, o Yuri Gagarin. Lembram da história? Pois é. Meados dos anos 60, dos anos 50 e poucos. E quando eles tentaram chegar próximos do cinturão de Van Halen, que vocês vão saber mais detalhes futuramente, que nós aqui estaremos abordando, colocaram 3 macacos dentro de uma espaçonave, dentro de um foguete, e ao se aproximarem a 100 quilômetros de distância do cinturão de Van Halen, que agora foi descoberto que ele tem baixa, média e alta distância da face da Terra, sabe o que ocorreu? Explodiram as cabeças e torraram os macacos dentro dessa espaçonave, e os soviéticos nunca mais enviaram nave tripulada de ser humano contando que estiveram na Lua. Que conversa cretina é essa de estar na Lua? E você acredita, não é? Que o homem foi à Lua. Mas bem, voltemos então ao tema aqui. Por isso, esse trabalho específico da mensagem subliminar, ele é de uma propagação luciferiana sem precedentes. Você não tem noção disso. E entrou na cultura da humanidade. Tanto que existem pessoas que curtem o satanismo, curtem uma série de seitas por aí. Eu não vou entrar em detalhes, não quero entrar em choque com ninguém, não é esse o propósito. O propósito é abrir a sua mente para que você tire das mãos dos seus filhos, determine um horário para o seu filhinho, para o seu neto, para as suas crianças, ter aquela porcaria na mão e saia você também desse engodo de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, de Instagram, de sei lá mais, Twitter e o raio que o parta, que só leva à desgraça e à cauterização das mentes. Não se presta absolutamente para que você seja um questionador, mas para que você seja mais um idiota a idiotizar outros tantos na sua volta. Por favor, abra sua mente. Entregue-se nas mãos de Jesus, entregue as suas vidas nas mãos de Deus. E você não vai ter por que se arrepender. Sabe o que acontece quando a gente entrega as mãos na vida de Deus? Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Você vive liberdade aqui? Você vive oprimido, cheio de preocupações inconstantes, sem saber do que será. Não sabíamos mesmo que era o amanhã. Agora, com essa praga, muito menos ainda se sabe. A incerteza aumentou e as profecias bíblicas estão lá no Apocalipse mais do que convincentes e claras que a vinda de Jesus está próxima e as profecias estão se cumprindo. E você está esperando o quê? Mas eu dizia, ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Está lá em 2 Coríntios 3, 17 e 18. Eu quero te agradecer e desejar que você tenha um bom Natal, se é que é possível que tenhamos um bom Natal com tudo que estamos observando e acompanhando nos dias de hoje, na atualidade. Não deixe você se contaminar, não deixe seus filhos se contaminar. Abra sua mente para Deus poder mostrar para vocês, para o Espírito Santo de Deus poder trabalhar na sua vida e arrancar a venda dos seus olhos, tirar, sabe, os tampões que estão nos seus ouvidos para que você pare de escutar e ouça, e a sua mente cauterizada para que arranque essa cauterização da sua mente, a venda dos seus olhos, as correntes que amarram o seu coração, bem acorrentados por Satanás, que certamente muitos estão. Bem, por hoje eu acho que dá para a gente ficar pensando, mas questione-se antes de qualquer coisa. E se hoje for o último dia? Se Deus quiser e Deus nos der graça e assim nos permitir, estaremos de volta na próxima segunda-feira. A todos um bom final de semana. Até lá.